A gente começou fazendo algumas perguntas. É dízimo que a gente dá? É oferta? É dízimo e oferta? Ou dízimo ou oferta? Aí a gente fez outra pergunta para cada um de nós. O valor que nós damos importa? Opa, desculpa, passou uma aí. O valor importa? Né? É importante o valor que a gente dá, né? O que é dar de todo o coração, como a palavra de Deus fala? Mas quando eu dou de todo o coração, o valor importa? Então a gente está tirando todas essas dúvidas, né? E nós falamos abertamente sobre esses assuntos. Então a gente já teve algumas aulas. Na primeira aula nós começamos a falar desse assunto. O que Jesus, o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, dinheiro? A gente viu que 16 das 38 parábolas tratam de como lidar com dinheiro e posses. A gente viu que na Bíblia existem mais de 500 versículos sobre oração, menos de 500 versículos sobre a fé, e aí a gente fez a pergunta, né? Quantos versículos tem sobre dinheiro e bens? Vocês lembram? Alguém lembra o número? Quase 2.350 versículos sobre dinheiro e bens. Então, nessa primeira aula, a gente colocou dois princípios muito importantes, que o dinheiro, né, compete com o Senhor. A gente vê isso na Bíblia, que o dinheiro pode se tornar um Deus na vida de uma pessoa. A gente falou sobre isso e pode dominar a sua vida. E nós falamos que a maneira que lidamos com o dinheiro afeta a comunhão que nós temos com o Senhor. Isso foi a primeira aula que nós tivemos, só para relembrar. Na segunda aula, nós falamos sobre que Cristo procura verdadeiros adoradores, né? Que Deus está interessado no nosso coração do ofertante em primeiro lugar, né? O que Deus quer ver em nós é a declaração, né, por trás do ofertante, como anda nosso coração, nosso anseio de valorizar as coisas de Deus, nosso anseio de valorizar os ensinamentos da palavra de Deus. Nós aprendemos isso na segunda aula, e na terceira nós estudamos sobre dízimo em 3 períodos da história da Bíblia: da criação até Moisés, antes da lei, de Moisés até Jesus durante a lei, e de Jesus até hoje, depois da lei, que é o período da graça. E aí a gente falou que se no Novo Testamento não existe uma porcentagem tão clara, que Jesus fala, você tem que dar 10%, né? Como que nós vamos então dimensionar nossas ofertas, né? Então a gente falou que a oferta do Novo Testamento é muito permeada pela generosidade, que vence qualquer limite de dízimo e qualquer outro pensamento do Antigo Testamento, né? A capacidade, né, que nós damos nossa oferta tem a ver com o nosso entendimento sobre generosidade, entendimento sobre o plano do reino de Deus, sobre o plano de Deus, sobre avançar o reino dele, sobre todos os aspectos, né? A generosidade, ela tem uma característica importante: ela não se preocupa com quanto sobra, mas ela se preocupa com quanto ainda falta para o reino de Deus avançar e chegar a todos os lugares. A gente falou que desde outubro de 2019 que a gente está nesse local, nossas ofertas têm cobrido todos os custos, nós falamos sobre isso, né? E eu agradeço de novo a todos que têm sacrificado, dado suas ofertas mensalmente, sido fiéis de todo o coração, e a gente tem sido um setor que, pela bondade de Deus, a graça de Deus e a generosidade de todos, a gente tem vivido com nossos próprios recursos. A gente falou o ano passado como estavam sendo nossas ofertas, e eu vou deixar bem claro os números, porque eu acho que muita gente tem dúvidas sobre os números da igreja. Hoje a gente não vai expor todos os números. A semana que vem a gente vai expor quanto custa a administração da igreja, quanto custa manter esse local, quanto custa manter os funcionários da igreja, quanto custa as despesas extras, para que todo mundo, ninguém tenha dúvida. Porque nós somos uma família, e família, tudo tem que ser claro e aberto, não é verdade? A gente não pode esconder nada, e dinheiro principalmente, que parece às vezes um mito, né, na história, né? E a gente ouve também tantas questões por aí, deturpação sobre dinheiro, né? Uma mentalidade de que você precisa ser abençoado, né? Então a gente não quer nisso, a gente quer ser muito aberto, transparente, né? A gente é aberto para qualquer tipo de pergunta, as contas da nossa igreja são abertas, a gente não precisa esconder nada. Nos últimos 4 meses desse ano, né, 3 meses,
Para você saber, então, nossa oferta tem sido em média R$ 34.800, a nossa média. Mas a oferta da nossa igreja é oscilante demais. Por exemplo, em janeiro a gente teve uma oferta de R$ 40 mil. Pô, foi fantástico. No mês de fevereiro foi 28. No mês de março foi 36 mil. Então a gente tem uma oferta muda muito. E isso não é fácil para quem administra cuidar dessa maneira, né? Imagina você recebendo um salário assim, né? Um mês um valor, outro mês um valor, outro mês um valor, né? Então isso mostra um pouco da inconstância que alguns têm, né? Porque eu sei que muitos são constantes e alguns não, porque tem tanta oscilação nesse sentido. E a nossa média de gasto tem sido R$ 39.600, e a gente vai falar semana que vem, basicamente, onde estão sendo colocados esses valores. Então a gente tem, esse ano, né, a gente tem tido, não estamos no vermelho nada, né, a igreja nossa tem R$ 21 mil no caixa, porque a gente tinha um dinheiro que a gente tem trazido no caixa, mas a gente precisa dar um passo de fé e de organização, né, e para avançar o reino de Deus, porque o que nós queremos, com certeza, é avançar o reino de Deus, e a gente tem muitos sonhos, e a gente quer investir nesses sonhos. Por isso que a gente está dando essas aulas, para deixar tudo bem claro, e para cada um mesmo, quem está dando, a gente quer agradecer, os que não estão dando, se arrepender, porque eu vou falar depois o porquê. Então, nossas ofertas são baseadas, no mínimo, é o que nós acreditamos, no dízimo, né? Isso é o mínimo que eu acho que um cristão, e a gente estudou isso muito na última aula, sobre a expectativa que Jesus tem. Se você não ouviu essas aulas, está lá no nosso canal de YouTube, vai lá que vai te ajudar bastante. Somos uma igreja e parte da adoração nossa, uma das partes da nossa adoração é também fazer nossas ofertas. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje é a quarta aula sobre esse assunto. A importância dos ensinamentos de Jesus sobre o dinheiro. A semana que vem nós vamos falar da importância dos ensinamentos dos apóstolos e da igreja sobre essas questões. Então hoje nós vamos começar com o que Jesus ensina. E algumas coisas são bem conhecidas, mas é importante nós recordarmos. Em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas o que você deve fazer? Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus começa falando aqui sobre as riquezas desse mundo, né, e aquilo que o homem considera os tesouros. Então ele faz uma advertência lá: não acumulem para vocês tesouros na terra. Cuidado para a gente não ter uma vida tão dedicada para acumular tesouros nesse mundo, e você esquece dos tesouros do céu e da vida espiritual, né? Os tesouros que a gente cria nessa vida, às vezes eles podem começar a ser venerados por nós, tomar um lugar no nosso coração mais importante do que os valores espirituais, mais importantes do que Deus. E sabe, as coisas materiais hoje, elas querem dominar. Você vê um apego, um chamado, que parece que tudo aquilo vai preencher os corações. Mas a gente tem que lembrar, meus irmãos, né, pessoas que são mais velhas como eu, você que é mais novo, você vai aprender ao longo da vida que todos os tesouros vão ser corroídos por várias situações na vida. Doenças, pela idade, negócios mal sucedidos, por mortes, por crises financeiras, por guerra, por cobiça, e às vezes até o ladrão pode levar tudo que você tem. O que Jesus ensina aqui é a gente ter um coração nas riquezas que Jesus diz que são tão importantes, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, porque às vezes a gente não percebe e a gente pode se tornar, sem perceber, um acumulador de riquezas e começar a amar mais esse mundo, né? E ser uma pessoa mais preocupada em ter os valores desse mundo que valores espirituais. O que Jesus está dizendo, Jesus não é contra pessoas ricas,
Jesus mesmo foi sustentado por várias mulheres que tinham dinheiro. Mas o que ele está dizendo é do perigo que a gente corre, né? Se você se tornar rico, olha, glória a Deus, e que você use essa riqueza como a palavra de Deus ensina, com generosidade para ajudar os outros. Com certeza isso é uma bênção maravilhosa. E quanto seria maravilhoso a gente poder cada vez mais ser mais generoso ainda para ajudar mais e mais pessoas nessa vida. Mas é muito preocupante, você tem que tomar cuidado com isso, aonde você coloca os valores no seu coração e você transmite para a sua família. Sabe, é interessante, cada um de nós temos valores na vida, cada um de nós construímos valores sobre dinheiro. Tem, né, alguns dão valor para uma coisa, questão financeira, outros para outra coisa. E eu percebo que hoje em dia, não sei se você percebe isso, mas muita gente hoje está trabalhando demais e se esforçando demais, e indo às vezes até além do seu limite para tentar dar uma educação incrível para os filhos, e às vezes prejudicando sua vida espiritual, sua vida familiar e outros planos, para simplesmente então dar o melhor que existe para o seu filho. E do outro lado, dando tantas oportunidades para ele financeiras, esquece de produzir riquezas espirituais no coração dos filhos, como se a coisa mais importante da vida é estudar na melhor escola do mundo. Irmãos, não é. Eu tenho convicção disso. Não é. O que você pode dar de melhor para o seu filho é caráter, é amor, é um excelente casamento, um excelente exemplo, e você cuidar e dar valores espirituais e construir isso na vida. Então cuidado, muito cuidado com isso, porque alguns de nós, a gente dá um passo maior que a perna para tentar dar algo, e a gente às vezes tem essa mentalidade: eu vou dar algo para o meu filho que eu nunca tive. Mas então você não teve, e o que aconteceu com a sua vida? Você está aí, firme, forte, trabalhando, né? E hoje cada um tem muito mais oportunidade de estudar do que a gente tinha muitos anos atrás na vida. Então a gente precisa cuidar disso mesmo, né? O amor por riquezas terrenas podem corromper o coração do homem, e corrompem mesmo, né? Torna o homem cristão hipócrita por causa dos valores do dinheiro. Pode pegar um homem cristão e torná-lo desonesto por causa desses valores. Pode tornar seu coração frio, pode ser tendencioso a mentir e roubar, e às vezes até tomar de outra pessoa. Isso é que Jesus fala. E Jesus, e é tão sério esse assunto no nosso coração, que Jesus diz que o dinheiro pode se tornar um Deus na sua vida e na minha. Olha o perigo quando Jesus ensina isso para cada um de nós, Em Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus, diz assim, Mateus 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, né? O amor ao dinheiro e às riquezas pode afetar seu desejo, sua vontade de viver perto de Cristo e de servir uns aos outros. Isso que a palavra nos ensina, né? Isso afeta a gente. Tesouros terrestres são poderosos para dominar nossa vontade. Tesouros terrestres podem impedir a gente de exercitar muitas vezes o amor, e muitas vezes pode entrar em conflito com valores espirituais quando você não tem maturidade para lidar com isso, né? Para lidar com isso. Alguém já falou isso para mim uma vez, é que minha mulher fala às vezes: você já viu algum cristão ganhar na loto, na Mega Sena, né? E todo mundo fala isso. Não, eu nunca vi, e aí muita gente fala, talvez porque Deus está vendo no nosso coração que a gente ainda não tem capacidade de lidar com essa riqueza momentânea e gigantesca que pode cair na sua conta amanhã. Você imagina, ontem à noite teve o sorteio na Mega Sena, acho que foi 60 milhões, alguma coisa assim. Você imagina hoje de manhã, se você acordasse sabendo que você foi o único ganhador da Mega Sena.
60 milhões. Será que você teria vindo para o culto hoje? Ou você teria ido para o aeroporto dizendo assim, agora que eu tenho 60 milhões, eu enfim vou viajar agora e passar uma semana no Nordeste, comendo acarajé. O que aconteceria com o nosso coração se a gente tivesse ficado milionário ontem à noite? Seja sincero com você. Sincero. Talvez por isso que Deus não dê para a gente, porque Ele sabe o risco que isso pode ser na nossa vida. Pode ser o risco que pode ser na nossa vida. Porque tesouros da terra, eles querem exclusividade do nosso coração. Então você vai ter que deixar alguma coisa muito importante na sua vida, né? A gente sabe, o melhor investimento nosso, irmãos, é o reino de Deus. É o reino de Deus. É o reino de Deus. O melhor investimento que você pode dar é caráter para o seu filho. O melhor investimento que você pode fazer é investir no seu casamento para o seu filho ver que casamento vale a pena. A melhor coisa que você pode fazer é investir de estar perto dos seus filhos e acompanhar a sua família. A melhor coisa que você pode fazer é investir de trazer seus filhos para a igreja, encorajar, levar eles no retiro, deixar de comprar coisas para você, para mandar seu filho para o acampamento, para o retiro, para o meio cristão, porque você sabe onde seu filho vive, onde ele está, vai influenciar a vida dele. Quanto mais espiritualmente ele está rodeado de valores espirituais, melhor vai ser para ele. Então não cai no engano de que seu filho só vai ter sucesso se você der tudo de melhor para ele na vida. Isso é uma mentira. Uma mentira deslavada, descabida, que muitas empresas de educação querem passar para você na sua vida. Peça conselhos, peça ajuda. Tem tanta gente que já trilhou esse caminho, peça conselho para essas pessoas. Às vezes a gente tem uma visão de um negócio, mas a visão é outra. Tem gente que já trilhou, já amassou o barro, já ajoelhou no milho aqui, tem experiência para te dar uma orientação do que vale a pena na vida. Não fica fechado no seu mundinho, porque você pode perder muitas oportunidades e muitos conselhos maravilhosos na vida. Outro ensinamento poderoso que Jesus fala sobre dinheiro, essa todo mundo conhece, né? Em Marcos 12, versículo 41, diz assim a palavra de Deus: Jesus sentou-se em frente do lugar onde ela colocava as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Então era um lugar onde você punha a sua oferta e dava para ver. Dava para ver. Tipo assim, se a gente tivesse uma urna dessa, transparente, sem envelope, todo mundo ia ver sua oferta caindo lá dentro. Se você deu R$1, deu 5, deu 10, deu 20, deu 100, 200, todo mundo ia ver. Me parece que a situação aqui era isso, que todo mundo está dentro lá. Muitos ricos lançavam grandes quantias. Como que a pessoa sabia? Ela estava vendo, né? Ela colocando lá moeda, dinheiro, né? Estava ali. Então uma viúva pobre chegou, colocou 2 pequenas moedinhas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram tudo o que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Olha que impressionante. Essa é uma coisa, é admirável isso. No meio de uma multidão de gente que estava dando muito dinheiro, Jesus fala: a melhor oferta, a oferta de maior coração, de maior desprendimento, de maior devoção, de maior significado aos olhos do Senhor, quem foi? A pobre, que não tinha quase nada. Olha que interessante essa escritura, né? Muito interessante. Talvez os ricos davam muito para serem notados, isso era muito comum naquela época. As pessoas gostavam de ser notadas por suas boas ações. Os religiosos daquela época faziam isso. Eles oravam nas esquinas para todo mundo ver a oração deles. Quando eles jejuavam, eles não lavavam o rosto, pegavam o cabelo. Eu não tenho cabelo, né? Mas para quem tem, né? Pega o cabelo e aquela cara de não lavei a cara, né? Aquela cara de coitado, para mostrar para as pessoas. A oferta era a mesma coisa, as pessoas davam oferta, e quem dava oferta era reconhecido publicamente. Era um negócio impressionante isso.
E aqui Jesus está dizendo, não, não é assim, não é assim. De maneira nenhuma, né? Ele fala, não é assim que deve ser feito. E o que Jesus nos ensina? Olha o que ele fala. O que Jesus estava mostrando aqui logo abaixo, no versículo 38 ao 40, ele diz, ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus vê no coração dessa mulher pobre, uma viúva, uma das pessoas mais vulneráveis da sociedade naquele momento. Ela foi no templo para se mostrar, ela foi no templo para aparecer, ela foi no templo para ser notada? Não, de jeito nenhum. Ela foi ao templo por amor a Deus, amor ao Senhor, um coração desejoso de contribuir, de dar suas ofertas, e sabia que ia ser um sacrifício para ela. Esse é o chamado de Jesus para nós. Eu não sei o que é sacrifício para você, e nem tenho autoridade para dimensionar o que é isso para você. Mas isso é que Jesus olha para nós e Ele deseja, porque sacrifício é o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós, um favor imerecido que nós temos, que é a graça de Deus. Impressionante ver o coração dessa mulher. Outra coisa que é impressionante nessa história é que Jesus não impede a viúva. E a viúva também não dá desculpa. Essa é uma coisa muito impressionante nessa história. Ela podia ter chegado no templo e culpado Deus. Por que eu estou nessa miséria? Por que eu sou viúva? Por que eu não tenho quase nada para viver? Ela podia ter falado assim com Deus, poderia ter colocar culpa em alguém, não sei. Mas você vê uma pessoa numa situação tão delicada como ela estava, e você vê, ela não se apoia na pobreza, ela não culpa ninguém, ela não culpa Deus, ela simplesmente com o coração constrangido e agradecido, oferta de todo o coração, todo o coração. E mais incrível é que Jesus não impede ela de doar, né? Dizer, não, você não tem nada. Ele valoriza, né? Levanta ela como um exemplo de sacrifício e de fé. Os outros deram do que sobrava, mas ela é levantada por causa desse coração dela, a fé que essa mulher tinha. Sabe, uma coisa muito interessante e importante a gente analisar, que a nossa oferta está ligada ao sacrifício nosso. E eu não estou aqui fazendo um apelo para você dar mais oferta, porque hoje a gente recebe em média 34 e nós estamos gastando 39. A igreja não é um banco. Não, a gente é uma família. E a gente tem que entender isso. A gente não dá oferta porque a nossa conta não está batendo. A gente não dá oferta, a gente não dá menos oferta porque a igreja tem um caixa grande. A gente não vai dar mais oferta porque a igreja tem um caixa pequeno. Não. A gente vai dar uma oferta porque quem é Deus para você? É isso que a gente decide, no meu coração. Porque se a gente não tiver oferta suficiente para cobrir nossos gastos, meu irmão, a resposta é simples. Nós vamos começar a cortar os custos, né? A gente para de alugar essa igreja por um mês e aluga a cada 15 dias para diminuir o aluguel. A gente manda quem trabalha para a igreja embora, corta os salários. A gente vamos fazer culto no escuro para não pagar a luz. Todo mundo traz uma vela. A gente vai fazer alguma coisa porque nós somos responsáveis. A gente não vai ficar no vermelho. A minha idoneidade e a sua, como membros da igreja de Jesus Cristo, jamais vai permitir isso na nossa vida. E Deus é poderoso, então eu estou tranquilo sobre isso. E quando eu falo cortar funcionário, eu estou falando de mim mesmo. É eu e a Sandra que trabalhamos para a igreja. Eu e a Sandra que custamos caro para essa igreja. E você vai ver a semana que vem.
Eu custo caro aqui. Eu não estou falando de uma maneira depreciativa, porque e vocês vão entender melhor a semana que vem tudo isso. E eu estou tranquilo sobre isso. Porque eu não estou aqui falando sobre quanto a gente precisa. Eu estou dizendo, é sobre a gente e Deus. É sobre o quanto a gente está quebrantado, sobre o nosso amor e quanto a gente está pensando nos valores espirituais de Deus. Porque a gente tem visto nos últimos 2 anos coisas maravilhosas acontecendo nessa igreja, gente. A gente mostrou aqui da última vez quantos cristãos estão sendo batizados, quantos filhos de cristãos estão sendo batizados, o ministério de jovens como tem crescido, a nova geração, né, os pregadores, como a gente está investindo em tanta coisa. Pô, se você olha tudo isso, você pensa no reino de Deus, isso não te traz alegria, ânimo, porque você está vendo o resultado do que Deus está fazendo no nosso meio, né? Nós damos oferta, a gente não dá contribuição. Contribuição você dá no sindicato que você faz parte. A gente dá oferta de coração. Outra coisa, a gente não paga oferta. Ninguém recebe boleto aqui. A gente não paga oferta de jeito nenhum. Para Deus a gente dá. A gente dá de todo o nosso coração mesmo, né? Então, se a gente, por meio das nossas ofertas, não está expondo um sacrifício da nossa vida, é porque ainda a gente não atingiu o padrão que Jesus pediu por nós. Se a nossa vida cotidiana também não está exigindo isso de nós, se a gente está vindo na igreja, irmãos, olha, se a gente está vindo na igreja, desfrutando de tudo que a gente tem, do discipulado, tudo que a gente é oferecido para você, discipulado, vários ministérios que você pode servir, estar numa igreja em casa, você estudar a Bíblia com as pessoas, se a gente está vindo e não está fazendo nada, você está longe de entender o que é o sacrifício de Jesus na sua vida. Ou precisa se voltar para fazer de novo e reconhecer, puxa, eu posso fazer mais, né? Não importa quantos anos você tem na fé, não importa qual idade que você tem, não importa se você está com muita ou pouca energia, se a gente entende o que é Jesus, se a gente entende o que é o amor dele, a mudança que a gente teve na nossa vida, e lembrar, como eu falei semana passada, sempre de agradecer, vai ser demais na nossa vida, né? A viúva ensina que sacrifício faz parte da nossa vida. Jesus, ele sabe sobre isso, e ele ensina isso para cada um de nós, né? Ele viu que ela tinha um coração que o tesouro dela estava no céu. Sabe, é interessante, ela era pobre, e ela deu oferta. Sabe, alguns pensam assim, ó, interessante, eu vou na igreja, eu não dou oferta porque eu ajudo os pobres. Se você morasse com pessoas e pagasse aluguel, você pensaria assim, eu participo, eu desfruto, mas eu não pago aluguel porque eu vou dar dinheiro para os pobres. Você acha que isso está certo? Está certo isso? Você acha que está certo a gente ir numa escola e falar, eu vou para a escola, eu vou assistir aula, eu vou usar o banheiro, eu vou usar todas as dependências dele, vou para a biblioteca, vou usar a luz, mas eu não vou pagar a escola, eu vou dar dinheiro para os pobres. Você acha que isso está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Por que alguns pensam isso sobre a igreja? Não, eu vou para a igreja, eu participo da igreja, eu desfruto da igreja, eu recebo tudo que a igreja tem a luz, tem o som, tem a água, tem o pregador, tem os ministérios, tem tudo, mas eu não dou dinheiro na igreja, eu vou dar dinheiro para os pobres. Quem foi que te ensinou essa mentira? Isso é uma mentira, que nenhum ensinamento de Jesus fala sobre isso. Sabe, uma coisa interessante, geralmente as pessoas que falam isso não estão envolvidas com os pobres. É uma desculpa, porque tem coisas no seu coração que ainda não resolveram. Não resolveram, então aí arrumam um jargão lindo e maravilhoso, mas na verdade não tem uma preocupação genuína com Jesus, com Ele. E você tem um exemplo disso do lado de Jesus. Olha aqui, você sabe que isso não acontece? Olha aqui. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume que foi derramado em Jesus não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Nossa, que coração bom, né? Não parece, né? O interesse dele é pelos pobres. Seriam 300 denários, imagina isso. Era muito dinheiro naquela época. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado.
Isso aconteceu do lado de Jesus. Um discípulo dele tinha esse coração. Em Mateus capítulo 13, para a gente terminar hoje, diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que comprou, que tinha, e comprou aquele campo. Esse é o reino. Minha pergunta é: o reino é valoroso para você, para mim? É valoroso para você como membro dessa igreja? Isso é valoroso? Ele fala: se for, a gente vai reconhecer, a gente vai ter atitudes. Ele fala: o reino dos céus também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou. É isso que a gente pode aprender hoje. Jesus veio a esse mundo para nos ensinar a enxergar o valor desse tesouro, o valor do tesouro do reino de Deus, da alegria que é fazer parte do reino. Como muitas vezes vai custar nosso sacrifício, isso mesmo, mas a alegria de fazer parte do reino de Deus, do empenho, da nossa entrega, porque é o reino de Deus. Não é o reino da igreja, não é o reino do pastor fulano, ciclano, não, é o reino de Deus, de Deus. O mesmo apreço que a viúva pobre teve de ir, será que a gente está tendo esse mesmo apreço para vir? Será que não está na hora da gente reavaliar nossos tesouros e ver aonde estão seus tesouros, aí estará o seu coração? Será que não está nesse momento? Será que o momento não é uma questão de confiança em Deus? Aí você tem que orar e pensar e buscar ajudas sobre isso de várias formas. E eu termino com uma reflexão, algumas perguntas para você pensar na sua casa. Você dá a sua oferta a cada mês de forma sacrificial? Você é uma pessoa fiel nessa área da sua vida? A sua oferta é a primeira coisa que sai da sua conta? É a primeira coisa que está no seu orçamento? Porque aquilo reflete o que é valoroso para você. Se a sua resposta a uma dessas perguntas é um não, a pergunta é: o que está te impedindo? Irmãos, abra os olhos e vê as coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Abra seus olhos. Abra seus olhos e enxergue o que Deus tem feito na sua vida. Abra seus olhos e enxergue o que Deus tem feito na sua família e na família dos seus irmãos que você conhece. Abra seus olhos para ver o que esse mundo está oferecendo e o que o reino de Deus tem te oferecido todos esses anos. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Abra os olhos do seu coração para ver o tesouro, o valor do reino precioso. E que a gente realmente seja uma igreja generosa. Não generosa na oferta, generosa em tudo. Generosa no amor, generosa no perdão, generosa em ter compaixão, generosa em tirar do nosso e dar para o outro. Generosidade é a característica que você mais recebe de Deus todo dia da sua vida. Deus é generoso conosco, com cada um de nós. Então reflita, ore, e que sua fé e sua gratidão faça você ir para um nível de cristianismo, de vida e qualquer outra área que você vai sentir muito mais feliz, porque a palavra de Deus fala: quando a gente dá, a gente é muito mais feliz daquele que recebe. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. A semana que vem a gente continua falando sobre esse assunto e a gente vai terminar a semana que vem esse assunto, tá bom? Vamos orar. O Nerivan vai dar um aviso logo depois. Muito obrigado por a gente estar aqui, Senhor. Obrigado por a gente ouvir a sua mensagem. Obrigado pela palavra. Pai, minha oração, de todo o meu coração, eu tenho pensado tanto nisso, que é mais do que de dinheiro. A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando dos nossos corações. Que o que a gente quer viver é algo
emocionante. A gente não quer se acostumar, mas a gente quer apreciar, a gente quer valorizar o reino, a gente quer valorizar a sua igreja, o seu corpo, a gente quer valorizar as escrituras todos os dias. Nós queremos valorizar esse desejo no nosso coração de ter um relacionamento profundo com o Senhor. Nós queremos valorizar nossos casamentos, Pai, valorizar as famílias que nós temos na igreja, valorizar os amigos que ainda não têm oportunidade de conhecer a palavra como a gente tem, e a gente poder expressar a nossa fé, nosso desejo. Pai, que a gente possa valorizar o nosso tempo, para usar o nosso tempo de uma maneira tão mais produtiva para nós mesmos e para o seu reino, e para a nossa família e para as pessoas que estão em volta de nós. Pai, minha oração hoje de manhã é que nossos olhos do nosso coração se abram, que a gente pare de olhar para o nosso umbigo. Muitas vezes a gente comete esse pecado, muitas vezes as nossas dores, as nossas doenças, Pai, as coisas que acontecem conosco, tiram nossos olhos desse mundo e nos colocam tão fechados de nós mesmos, Deus, e às vezes a gente não deixa nem outra pessoa participar desses momentos difíceis da nossa vida. Pai, eu oro hoje de manhã que os nossos olhos do coração se abram, Pai, que nós sejamos uma igreja generosa, generosa na oferta, generosa com o nosso tempo, generosa com a nossa casa, generosa com o nosso amor, generosa com tudo que o Senhor tem dado. O que eu tenho que não veio do Senhor? O que eu tenho que é meu? Nada, nem o ar que eu respiro é meu. Quando eu acordei hoje de manhã, e eu levantei da cama e eu pensei, o que me faz estar vivo? Eu fiz alguma coisa à noite para acordar? Nada. É o Senhor que me dá vida e me ajuda a mim e meus irmãos a gente viver essa vida na plenitude, Pai, desfrutando do seu reino, que o Senhor já fez tudo para que a gente tenha a vida que o Senhor tanto deseja para nós, Pai. Ó Deus, dá-nos generosidade, dá-nos amor profundo por Ti, Pai, dá-nos um coração suave, um coração humilde na Sua presença, e que jamais na nossa vida a gente esqueça tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Continuamos com os avisos aqui com o Nerivan.